Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe vocês, mais uma vez compartilhando o pão, com um breve versículo para o Senhor nos instruir em fé e sabedoria. O versículo de hoje encontra-se no livro do profeta Amós. Quero ler com vocês o capítulo 9, a partir, somente o verso 5, que diz assim, ó: O soberano Senhor dos exércitos toca a terra e ela se derrete, e todos que nela habitam lamentam. A terra se levanta com o Nilo, o rio do Egito. A terra se levanta com o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes e depois afunda. Glória a Deus, irmãos. É uma mensagem às vezes traz de difícil compreensão para nós, mas o Senhor está falando aqui através do profeta Amós sobre o seu domínio universal sobre todas as coisas, inclusive sobre as pessoas. O profeta Amós, no capítulo 9, ele nos traz ali, como a maioria dos profetas ali menores considerados, que são aqueles profetas que têm um texto menor, ele traz uma mensagem de julgamento, pedindo arrependimento, o povo se voltando e depois Deus restauraria. Nesse capítulo 9 mostra Deus, ele tem uma visão de Deus junto ao altar. O nosso altar é o altar é o nosso coração. É aonde Deus quer justamente fazer morada, e não apenas visitação. Muitos crentes tratam Deus dessa forma, como uma forma de fazer visitação, apenas nos momentos em que mais precisam. E Amós ele traz uma dura advertência do Senhor daquilo que estava acontecendo, daquilo que as pessoas do tempo do cativeiro babilônio estavam se comportando. E eu quero fazer algumas aplicações que eu aprendo, porque ele fala: o soberano Senhor dos exércitos toca a terra e ela se derrete. Tocar a terra e se derreter através das chuvas. As chuvas simbolizam justamente, logicamente, a água aqui, que cai do céu, que é o controle que ele tem, e manter as circunstâncias justamente favoráveis para que se cumpra o seu propósito. Mas a terra se derreter fala justamente de revelar os seus pensamentos. Naquela época, eles não tratavam Deus como com a devida prioridade, com a devida reverência que deveria ser, ou seja, somente como mais um Baal, como mais um Deus, como mais um qualquer. E Deus, ele exige de nós que toda a glória seja dada ao seu nome. Ele é soberano. A palavra começa falando que ele é soberano, que ele é Senhor de tudo e de todos. E essa palavra vem falar justamente que ele revela os nossos pensamentos, que ele tem a capacidade de apontar para aquilo que são os nossos pensamentos. Derreter a terra é justamente mostrar todos os deuses, todos os ídolos que estão escondidos através de nossas atitudes. E precisamos aprender que ele tem poder para isso. Que Deus sim revela pensamentos, que Deus revela as motivações do nosso coração, que Deus revela todas as intenções por trás de nossa conduta. Ele tem esse poder, e assim ele fará a partir do momento que aquelas pessoas como os israelitas foram escolhidas pelo Senhor e têm um chamado, para que tenham a oportunidade de se consertar. Porque como ele está olhando para o altar, como ele está olhando para o nosso coração, a intenção dele é fazer morada, e ele é santo. Olha, logicamente Paulo vai nos dizer em Colossenses 1:27 que é Cristo em nós a esperança da glória. É Cristo no nosso coração, irmão. Bom, e ele fala: e todos que nela habitam lamentam. É um momento de lágrimas, é um momento de arrependimento, é um momento em que o choro toma conta e talvez muitas vezes até o desespero, mas a tristeza produzida por Deus, irmãos, sempre é para levar ao arrependimento. Jamais se esqueçam disso. E ele fala: olha, a terra se levanta como o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes, e depois afunda. O rio do Egito era um rio que aponta muito para algumas passagens da Bíblia, como por exemplo o nascimento de Moisés, que foi colocado ali pela sua mãe, depois foi encontrado pela princesa. E como o Senhor tem o controle das coisas, irmãos, esse rio ele tipifica justamente a provisão, a provisão do Egito. Nós sabemos que onde não há água, não há vida. E ele é o segundo maior rio do mundo, portanto um rio imponente, um rio poderoso. Ele só perde para o nosso rio, o brasileiro, o Amazonas. E então o que o Senhor está falando é que muitas vezes nas épocas das enchentes, ou seja, quando chovia, ele se tornava esplendoroso e glorioso, mas logo depois afundava, logo depois ele perdia a sua majestade devido ao quê? À ação de Deus e às secas produzidas pelo deserto. É isso que ele está nos dizendo.
Ele está nos dizendo justamente para nós voltarmos aos olhos ao Senhor e que Ele é soberano, que Ele domina sobre todas as coisas e que Ele não perdeu o controle da nossa vida. Independente daquilo que nós estejamos passando no momento, Ele está no controle, conduzindo a nossa vida de forma que nós tenhamos o comportamento adequado daquilo que é o chamado celestial para a nossa vida. Paulo vai dizer que nós devemos viver de maneira digna ao nosso chamado celestial. Por isso eu quero terminar com Hebreus capítulo 4, versículo 13, que fala que nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E é a Ele que prestamos contas. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã e te pedir, Pai, que carinhosamente, durante os momentos de tribulação, o Senhor conduza os nossos passos para que o nosso comportamento venha agradar ao Senhor, de maneira que nós possamos andar em paz, andar em plenitude de vida, para que nós possamos vencer a guerra com a paz que vem de Cristo, com a paz do Todo-Poderoso, guardando os nossos sentimentos e os nossos corações. Ajuda-nos, Pai, na nossa sinceridade. Ajuda-nos, Senhor, a não tratar o Senhor como o Senhor é, como qualquer outra pessoa. Ajuda-nos a tratar, Pai, ao que o nome do Senhor e o que o Senhor fez por nós de fato merece. Tudo que nós fazemos ainda eu tenho plena convicção que será pouco. Ajuda-nos a dar, Pai, glória somente ao Senhor. Ajuda-nos a colocar o Senhor no lugar de Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, tributai a glória devida ao nome do Senhor, porque em João 15:5 vai dizer que sem Ele nós não podemos fazer nada. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.